Salve, salve, galera! Começando com vocês, Papo de Cadeira RP com Justino Júnior. Vocês acharam que ia demorar, né? Vocês acharam que não ia acontecer. Eu também posso confessar a vocês que eu achei que iria demorar. Mas a minha produção, meu sócio, meu amigo Jiraya, falou pra mim essa semana, vamos gravar essa semana. Eu falei, já? Já. Estamos aqui. E, sem delongas, eu quero apresentar meu parceiro, o grande entrevistado para estrear, que não poderia ser outra pessoa, meu amigo Alexandre Balbo. Tudo bem, Ale? Seja bem-vindo. Fala, meu amigo querido. Seja bem-vindo, irmão. Cara, prazer estar aqui participando, ainda mais assim desse, vamos dizer assim, desse chute inicial aí, né? Desse começo. Então, pô, prazer, você é parceiro, você é amigo, estamos juntos há tanto tempo, né? A gente estava até relembrando algumas histórias lá de trás. E estamos aí, estou aqui à disposição, meu amigo. Quando nós começamos a fazer a produção e falamos de fazer o programa, começar o programa, e o Gi falou para mim, falou, ó, escolhe uma pessoa. Eu falei, ó, tem que ser o Ale, porque a gente tem uma história, a gente estava lembrando aí nos bastidores, né? Que o Ale, tinha uma experiência com o Ale, do Ale ser a primeira pessoa humanizada que eu encontrei quando eu comecei a sair. Quando eu comecei a sair, né, no rolê, lá na mansão, né, dos eventos que rolavam lá. Nas festas Tertrense, né, que rolava lá em 2004, 2005, 2006, por aí. 2003, logo que eu fiquei... 2003. Que eu sofri a lesão. E aí eu lembro que eu tava lá, aí você passou por mim, voltou. E falou, e aí, tá tudo bem? Como é que foi? Tá legal aqui pra você? Foi bem atendido e tal. Sim. Aí os caras falaram, eu falei, quem que é esse cara? Eu falei, o cara que organizei o dono aqui. Eu falei, cara... Aí me chamou a atenção, isso depois, 20 anos depois. Sim. A gente foi se encontrar novamente, né? Numa reportagem que você viu minha. Sim. Né? Que eu fiz na 9 de julho. Sim, perfeito. Exato. Perfeito, lógico. E aí a gente começou o trabalho ali te assessorando, te ajudando, sim, né? Nem assessoria não era, né? Era uma ajuda, né? Isso aí das festas terminadas, pô, bem legal, um resgate muito lá de trás. E era uma coisa que realmente sempre me preocupava muito. É mesmo. Sempre me preocupava quando pintava alguém lá nas festas, né? No começo lá da mansão, porque a mansão ela não, era zero estrutura no sentido de atender. Se chegasse alguém com uma cadeira, alguém que precisasse de uma coisa, era zero. Até porque naquela época, vamos colocar, né, que 2004, provavelmente deve ter sido esse ano, era bem menor a preocupação com isso, né? Com acessibilidade, essa coisa. Não se falava, até falava, mas era muito... Não tinha nada. Nas mesmas cidades. Enfim, então era uma coisa... Mas eu me preocupava, lá, poxa, não tem nada rebaixado, né? Uma guia, um negócio, uma passarela, um banheiro, caramba. Mas foi legal, foi bacana essa lembrança lá de trás. Eu costumo falar que o grande problema que nós encontramos, os PCDs encontramos nos eventos, é a falta do organizador, do produtor de eventos humanizado. Entendeu? Sim. Porque o que acontece com essas pessoas é que eles olham para nós como doentes, que a gente não tem direito de estar ali. Porque quando eu chego num evento, e esse evento, você chega num evento e tem lá todas as placas, as indicações, homem, mulher, camarote, entrada VIP, não, você sabe que você foi convidado, foi pensado naquele evento. Quando eu chego, ou qualquer PCD chega num evento e não tem nada, e aí eu vou falar com quem tá ali, com o staff, ele coça a cabeça, e quer AP, tem aqui um cadeira aqui, não sei o que, onde fica, e fala, não tem. Você me despertou muito, você me ajudou muito também, desde que a gente se conheceu, que eu te chamei, que eu queria fazer um trabalho lá no clube e tal, que com certeza a gente vai chegar nesse papo, mas... E você também me despertou. Eu lembro perfeitamente como você falou que, como chega alguém com uma cadeira, desce do carro, né, tá bom? Sim. Chega ali na cara do gol ali, de qualquer lugar, sei lá, um cinema, um shopping, N coisa. Ele sai meio que procurando, né? Procurando o quê? Uma comunicação, né, para direcionar ele. E aí você me abriu isso, tanto é que depois eu comecei a colocar bastante comunicação, né? Viu, legal, tá jóia, vou por ali, tá nisso. Então é muito importante ter essa comunicação, porque às vezes tem muito lugar que até tem muita acessibilidade, até legal, mas esquece da comunicação, né? Sim. Então fica meio que capenga, vamos dizer assim, né? Até mesmo na parte humana, né? Na parte profissional, não tem uma pessoa humanizada. Não tem, preparado. Para estar falando, ali tem uma rampa, ali tem um acesso, seja bem-vindo. Porque é igual você sempre fala, você me alerta, é uma série
de processos, né? Então, você chegou, você tem um processo, uma comunicação. Aí, depois, você tem um processo humanizado de alguma dúvida, alguém que precisa para lá, para te acolher, para falar, para indicar, enfim, uma série de coisas, né? E depois você tem a parte estrutural. Então, você tem isso, uma comunicação, uma humanização, a parte estrutural. É um conjunto. E é um conjunto, né? Então, se você falha um desses daí... eu acho, tem que enxergar tudo isso, né? Eu acho legal a parte, se a gente for falar um pouco do clube lá, do Magic, que todo lugar que eu estou lá, todas as vezes que eu estou com a minha família, tem alguém, sabe, que me pergunta se eu preciso de alguma coisa. Sim, em N setores. Em N setores. Estou entrando no banheiro, vem um profissional, fala, você está precisando de alguma coisa? Aí eu estou em outro local. Porque eu aprendi um pouco isso a passar, porque às vezes as pessoas, elas são de boa, os funcionários, por exemplo, né? Mas eles faltam um pouco de treinamento. O meu pessoal ainda não falta, ainda sempre dá para melhorar, em tudo, né? Em tudo na vida, sempre, a gente nunca pode acomodar e falar, já sei tudo, tal, melhor. Não, sempre dá, sempre tem uma coisinha a mais. E, no caso dos funcionários ali, sempre tem um negócio a mais, sempre tem uma qualificação, uma conversa, o jeito de abordar, o jeito de chegar, como isso chegar. Né? Isso é bem importante. Tem uma turma minha lá que já absorveu bastante, porque foi vendo no decorrer do tempo, porque a gente tinha uma baixíssima frequência de tipo, né, uma pessoa com uma cadeira, ou até uma pessoa, às vezes, com alguma mutilação, alguma coisa, com uma muleta, alguma coisa. A gente tinha muito pouco. E depois que eu comecei a fazer um negocinho aqui, um outro ali, outro ali, hoje a gente tem muito, aumentou muito, então isso é legal. Porque eu lembro uma coisa, você me falou uma coisa, eu fiquei até emocionado que você me falou. Você chegou assim, olha, tem muita gente que fica, às vezes, numa cadeira de rosa em casa, que o cara fica numa puta de uma deprê. Muito. E fica, às vezes, tem cara que pensa até em suicídio, caramba, bom, tá ligado? Já aconteceu eu já tenho um número de pessoas que eu já vi se suicidar. Sim, eu conheci que eu imagino que isso aconteça. E as pessoas, elas ficam com receio de ir nos lugares, o que eu vou encontrar, como que vai estar, é complicado. O dia que você me falou isso, eu falei, pô, eu tava aí. Comecei a imaginar, sabe... forte, uma parada forte, saca? A gente estava em Brodowski, eu e o Jiraya, numa reunião na prefeitura, e aí o vice-prefeito falou assim, ele estava falando das mães atípicas, né? Atípicas Tá. E aí ele falou assim, por que elas são tão raivosas? Aí eu falei para ele, porque é muito não. Elas têm que ser bravas, porque senão elas não conseguem nada. Perfeito, aí ele falou, porque elas são muito bravas. Ela falou, elas têm que ser bravas, porque quando a gente sai de casa para pegar um carro de aplicativo, os caras perguntam para mim se a cadeira vai. Se eu pegar 10 carros, 5 vão perguntar se a cadeira vai. Então para sair de casa já é punk. Já é complicado. Já é complicado. Então, e aí aonde você vai chegar pode já ser... Não, é só o final sabe? Então você vai pegar Ale, no aeroporto, some cadeira. Para você ter a base... O ano passado, o produtor do Herbert Viana falou que em Porto Alegre sumiram com a cadeira do Herbert Viana. Agora, você imagina se o Herbert Viana sumiu a cadeira do cara? Do Herbert Viana. Sumiu a cadeira dele em Porto Alegre. O produtor me falou, confidenciou. Agora, você imagina se o Herbert Viana passa perrengue? Imagina sim. Tá. É bem complicado isso aí. Mas, assim, da tua visão, minha visão, eu confesso que é boa, mas é limitada com relação a isso que a gente... Melhorou. Hoje, você acha que as coisas estão melhorando? Você tem essa visão que está melhorando? Eu acho que está, né? Estão melhorando porque, se a gente for pensar... Porque as pessoas estão se conscientizando mais, estão tendo também obrigações. Se a gente for pensar que hoje... Isso está existindo, né? Estão existindo algumas obrigações, né? Um esporte espetacular, numa Globo da vida, que tem um Fernando Fernandes apresentando o programa... Não PCD, não falando sobre só acessibilidade, mas apresentando um programa, apresentando um reality de alto rendimento dentro de uma floresta. Então, assim, a gente viu uma abertura muito grande. Então, isso é legal. Então isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu acho assim, eu acho bacana como existe algumas... Como cai na lei, é uma lei. Então, um varão da mansão... Vai o bombeiro, por exemplo, lá, né, para dar um APCB, para ver se está tudo, né? Laudo, né, de funcionamento, ele vai... Não, tem que ter uma rampa aqui. Tem que ter um guarda-corpo aqui. Não, está errado, o banheiro tem que ter, sabe? Então, tem esse outro lado também, que é bacana, da obrigação, que é uma obrigação.
Sim, sim. É uma lei. Sim. Né? Mas é bacana como a pessoa faz aquilo também, não pela lei. Não sendo obrigado. Sabe, não se tem na lei. Para você, mudou a sua visão depois que você começou esse trabalho com acessibilidade, começou com Mudou esse total. diálogo? Muda. Muda porque a tua preocupação fica maior, o teu nível de atenção, né? Eu aprendi muito com você isso aí. Esse nível de atenção, de percepção, né? De olhar e... Não tem. Né? Ou tá tem, faltando. tem. Eu tenho ou No não dia a tem. dia, assim, acontece com você, de você estar no local? Bastante, acontece. Até mesmo fora do país, quando você está assim, você olha, Acontece. você olha, Como você vai em alguns lugares, como você vai, tipo, para a Europa, alguns países você vai, é outra esfera. Certo. É outra esfera, né? A preocupação deles, os detalhes, pô, evoluído. A gente ainda está muito para trás, sabe? Mas beleza. Estamos andando, não vamos assim, tá andando. Mas assim, você acaba olhando mais as coisas, os detalhes. Pô, legal. E eu converso bastante, que vira e mexe como tem alguém lá, eu sempre converso, tá legal aí, tá jóia. Isso é importante. Tá rolando? Tem vários que tem meu WhatsApp particular, que às vezes tem um filho, tal, que tem algum problema, uma coisa que às vezes eu ajudo para poder entrar. Eu fico às vezes um pouco limitado, porque às vezes chega alguém e fala, posso entrar com o carro para fazer tal, e aí eu fico, ai caramba, o precedente, porque eu trabalho com muita gente, eu tenho 50 mil sócios lá, sabe? Assim, é um universo muito grande. Mas, então, assim, hoje o Magic Garden, ele consegue contemplar uma grande parte da nossa necessidade, ou a maioria, posso falar, do que a gente necessita para se divertir, para ir e vir, entrar num lugar e poder curtir. Sim, cai naquele negócio que sempre dá para melhorar. Sim. Né? Mas beleza, mas eu acho que estamos... O rolê a gente faz. O rolê dá para fazer. Só piscina de ondas, a gente consegue ir na piscina de ondas, a gente consegue ter aquela outra cadeira que faz a transferência. E também, a gente também tem um trabalho de conscientização. Igual teve um dia que você foi lá no clube e você me deu um toque por causa que não dava para andar com a cadeira no meio da lanchonete lá da piscina. Ah, sim. Então, a gente instrui lá também a turma, a gente instrui as pessoas, tudo, né? Mas mexe daqui, mexe dali. Então, também é um trabalho árduo também de conscientização das pessoas, porque todo mundo tem que colaborar. Sim. Né? Então, a gente já fala, todo mundo já sabe que é para deixar... Né, uma via, né? Uma via, né? E não, aí vai juntando. E foi algo Isso assim, aí é um detalhe. Era um detalhe, não era algo bizarro, não era algo tão grande, mas era só um caminho ali. Tanto é que eu acho que eu nem te falei. Logo depois daquilo, passado uns 20 dias, eu fui lá na lanchonete, porque é tudo as mesas de plástico. Então, as mesas de plástico, vai para cá, vai para lá, puxa daqui, junta duas, junta três, tal, muvuca. Então, realmente é bem complicado. Aí eu peguei e investi em 4 mesas de ardósia, mais pesadona. E coloquei lá no fundo. Eu vi. Foi logo depois que você mandou que eu investi naquilo lá, porque eu falei, não, porque lá eu já coloco de um jeito que não é para mexer, não dá para mexer pesada, tal, enfim, justamente para criar um corredor de acesso, tanto de acesso para todo mundo que precisa, né? Mas é um fato também de conscientização das pessoas. Muito importante. Ale, vamos falar de você, vamos falar do livro. Legal, joia. Dessa imersão, né, interior aí, esse caminho que você está fazendo, como é que tem sido isso? Eu passei alguns momentos bem delicados da minha vida, né? Acho que todo mundo tem problema, né? Todo mundo que está aí vendo a gente, com certeza aí está vendo, está ouvindo, mas sabe que tem. E eu fui por uma busca que estava meio esquecido dentro de mim, que é esse lado mais espiritual, que estava meio que adormecido e muita gente deixa muito de lado. Sim. E como eu falo, espiritual é no sentido amplo, né? Não é especificamente se eu vou na igreja, ou se eu rezo aqui, ou Alá, ou Buda, é um lado espiritual, qualquer que seja, que se faça. Né? Uma paz, sim. Pode ser. E aí eu comecei com esse trabalho mais de parte de música, de escrever um livro também, que eu acabei o livro já, vou ter agora uma reunião com uma editora daqui 2, 3 semanas, para ver se eu consigo colocar ele para rodar, enfim. E misturando, aí eu fiz um esquema diferente no livro, que é música, e para cada capítulo que eu escrevo, aí eu faço uma trilha sonora. Então, eu estou meio nessa onda. Isso aí me abastece, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho um clube, tenho Mansão Galo Bravo, tal, eu tenho meu dia a dia que é bem abarrotado de coisas. Mas eu arrumei alguns espaços, igual hoje. Hoje eu
fiquei gravando. Então, hoje eu fiquei lá, fui trabalhar 7h30, 8 horas, fiquei até 9h30, 15 para as 10, depois fui para a gravação das 10 a meio-dia e meia. Legal. Então, é uma coisa que te alivia, que te alimenta, sabe? Alguma coisa te alimenta pra você seguir aí a vida. Eu já tive uma experiência espiritual com as plantas medicinais, né? Ayahuasca. E pra mim, eu tenho... Semana que vem tô indo de novo. Ah, você foi então? Já fui. Você foi lá na Elaine? Isso, já fui. E agora eu vou voltar. Foi legal. E agora que vou bom! voltar. Você não tinha me falado que você foi. Você falou que você queria ir. E vou voltar na próxima semana. Agora, semana que vem, estou indo de novo. É muito legal. Foi muito legal para mim. Eu não sabia, cara. Que legal, né? Então fala você da experiência. Não, a experiência ela é maravilhosa no sentido de você entender algumas coisas e dar importância a algumas coisas que eu não dava antes. Sim. Porque não é só essa matéria do que a gente está aqui no dia a dia, no ter que ganhar grana, a gente precisa ganhar e pagar as nossas contas. Mas a gente entender que existe algo, uma força maior. E essa força nos traz aquela paz que a gente tanto necessita. Que legal, cara. Fiquei feliz agora que você foi lá. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu vejo assim que você foi mais fundo nisso, né? Porque você foi no Peru, né? Eu fui fazer... Eu sempre fui em busca. A ayahuasca, para mim, foi uma coisa que me salvou, de falar a real. Eu tinha um problema de umas dependências, uns problemas, enfim, que eu passei alguns momentos bem complicados durante muitos e muitos anos. E aí eu caí de cabeça na ayahuasca, que até eu fiquei muito feliz agora. Você falou que você foi, eu já queria ter te levado até, enfim. Até eu vou, se for, eu tô para ir lá na Elaine, enfim. E aí eu comecei um trabalho, entendeu? Assim, caí de cabeça. Cheguei a fazer um tratamento lá que eu fui 7 dias seguidos, todo dia eu consagrava ayahuasca. 7 dias seguidos. Eu achava que eu ia desaparecer do universo, que eu ia morrer, cara. Fiz cambô depois, que ali, né, do sapo, veneno do sapo, e caí de cabeça, fiquei muito tempo. Foi isso que me levou para uma nova via. Foi a ayahuasca. A ayahuasca é salvadora, para mim foi uma coisa legal. Vale a pena ir de novo, vai entrar nos perrenguezinhos, que é assim, é natural, cada um tem o seu. E é muito louco. E é muito legal, cara. É muito bom mesmo. Todo mundo tem que fazer. Eu aconselho todo mundo tinha que ter essa experiência. Porque nós vivemos num mundo do consumo, né? E hoje, até no mundo que hoje as pessoas têm que aparecer a qualquer custo e tem que ganhar e tem que um subir na cabeça do outro e a gente tem que... Quando faz parte do negócio, né? Consegue se conectar com a natureza, que muitas vezes não precisa nem, eu acredito que não precisa nem ser só na consagração ou nessa busca, mas de você parar uma hora no seu dia e olhar para o sol, olhar para a natureza e agradecer a Deus pela vida, por estar respirando, por ter saúde, por estar vivo. Né? E muitas vezes o mundo fala para nós, você tem que estar aqui ganhando, você tem que estar fazendo, você tem que estar competindo. É uma discussão meio complexa, né? Isso aí, sim. O problema é quando você cai um pouco nessa paranoia, vamos dizer, disso que você falou, disputa disso, daqui, do mais, do querer, essa coisa que te deixa meio enlouquecida. Mas a gente aprende a conviver também com isso e ver até onde isso tem um lado que é sadio, que é legal, e até o lado que isso vai deixar doente. Né? Tem que sacar. Tipo, não é só ter, ser feliz. Tipo, eu tinha uma época que eu era muito competitivo, tudo era muito competitivo, sabe? Em esporte, tudo na faculdade, eu tinha uma coisa meio assim, meio maluca com isso. Depois isso foi aliviando, justamente que o importante é você ter a paz, você ter um espírito coletivo, né? Eu aprendi muito no clube com coletividade, porque a gente mexe com muitas pessoas, uma diversidade muito grande, né? Né? Diversidade tanto social, racial, N coisas. E a gente aprende a conviver legal com todo mundo e respeitar todo mundo. Eu acho muito legal essa parada de saber respeitar o espaço das pessoas, sabe? Foi uma dificuldade. Branco, preto, gordo, magro, meu amigo, foda-se. Sabe, cada um faz o que quer da vida, mas respeitando o espaço de cada um, beleza. O rico, o pobre, o rico, não pode ter ódio, né? Sim. Ele não pode criar um ódio. Calma aí, quem tem? Não, calma aí, quem tem, parabéns. Né? E a gente não pode desprezar também quem não tem. Não tem, vamos tentar, vamos ajudar, vamos pensar alguma coisa, sabe? É isso. E eu acho que a internet e as redes sociais, a galera se tornaram uns monstros atrás
do celular atrás do computador, né? Porque Sim, eu vou te falar que há um tempo atrás eu comecei a ficar um pouco fora da casinha. Porque aquele negócio do algoritmo, né, ele te deixa meio maluco. Porque você começa a ver um negócio aqui, né, isso aqui, beleza, você está vendo numas de curioso tal. E aí te bombardeia, né? Aí na hora que você vê, tá de novo. E aí e essa onda da política também é uma coisa devastadora. Sim. É devastadora. Foi louco. Não, é devastador para todo mundo, até hoje, ainda é, e vai ser, o ano que vem vai ser loucura total, meu amigo, vai ser loucura total, né? E aí eu aprendi uma coisa muito forte, assim, até porque eu mexo com uma quantidade de pessoas, alguma coisa, não é ser imparcial, ser em cima do muro, nada. Eu não levanto nada para ninguém, meu amigo. Não é ninguém. Não faço isso. Estou lá na minha, beleza, e boa. Eu acho que as pessoas têm que... Porque é muito perigoso a internet. Ela faz você aquilo que você quer. Ela... Sabe? Aí eu dei uma desencanada, eu comecei a deletar um monte de coisa, comecei a... Pô, aí graças a Deus. Agora pinta pra mim umas coisas de bichinho, uns bichos. Não sei o que aparece pra você. O que você mexer, você vai ver que vem. Sabe? Coisa de animal, coisa de mergulho, coisa de ayahuasca, coisa de som, de música, de músico. Umas coisas de literatura, porque eu estou agora mexendo nas editoras. Então, estou aprendendo agora, a mexer até com as redes sociais para te suprir com coisas boas, não tensas, não de discussão, não de... Saca? Mas sabe quando eu desencanei mesmo? Quando eu comecei a parar da política, comecei a tretar com a galera. Muita treta. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu tretei com um garoto. Já tretei. Que aí, eu tretei que quando eu encontrei pessoalmente, tipo assim, era um ursinho, não era um ursão, era um ursinho. Aí ele me olhou meio assustado, né? Falou, beleza. Eu falei, e aí, não vai falar nada? Não. E foi embora. Aí eu falei assim, cara, olha, eu tava brigando eu tava achando que era um ursão, não era um predador, cara, era só um moleque, sabe, querendo ali, ó. E ficou muito perigoso hoje, porque se você não é uma coisa, logo já te rotulam que você então é a outra. Você tem que estar num... Não, calma lá. Um eu não sou isso, mas também não sou. Eu não sou. Eu sou algo que não tem. Não existe. Eu tô nessa pegada também. Saca? Então é isso. Então se eu falo alguma coisa, então ali. Não. Não é aqui, mas também não é, cara. Então, por melhor, então melhor é desencanar, sabe? Ale, me fala do Ale avô. Porra, do caramba. Cara. Nossa, do caramba, cara. Muito. Mudou, cara. Porque eu sei que você, com seus filhos, o último rolê agora, o Sistema Fadal, vocês foram agora? Sim, não sei, você foi a família toda. Então, eu vejo você é muito presente, você é muito... Sim, porque eu não tive muito isso com os meus pais. Eu tive muito pouco contato com meu pai, muito pouco com a minha mãe. Eu tive muito, raríssimo, nunca meu pai, vamos sentar num bar, tomar 2 chopp aí e conversar. Não, eu não tinha isso com meu pai. Ou meu pai conversar de uma menininha, de um namoro. Não tinha, mas eu não culpo nem meu pai nem minha mãe, pelo amor de Deus, né? Mas era o sentido deles foi a vida que eles vieram. Sim, a criação que eles tiveram. A criação, total. E aí a gente tem que aprender com os nossos pais. Então a gente aprende para evoluir, para ser melhor com eles, os nossos filhos aprendem, e assim que vai a evolução nossa em todos os sentidos. E aí eu comecei falei, tem que ser ao contrário do meu pai, tem que ser mais presente, tem que fazer isso, tem que ser. Então eu tento fazer algumas coisas que eu vejo, não que ele tá errado e tudo, tanto é que tem coisa que os nossos pais que eu falo assim, minha mãe tava certa, cara, ela me falou isso tantas vezes, e eu lá no seu, meu pai tava certo. E aí eu tento filtrar, aprender alguma coisa, e com meus filhos eu sou bem diferente, assim, né, do que meu pai era comigo. E a netinha agora? Ver uma neta. Criança é demais, né? Eu gosto muito de criança, eu sempre gostei muito de criança. Lá no clube eu tenho um negócio, às vezes eu passo com as criançadinhas tudo correndo, vem correndo atrás de mim, assim, é muito massa, eu me dou bem com criança, eu gosto de criança, sabe, de ver, fico feliz, tá, é uma família, tá legal. Assim, eu tô com 52 anos, né? E a idade chega pra gente, a gente muda muita coisa. Depois dos 50 vai mudando, né? Vai ficar mais tolerante, né? Sim, a gente fica mais passivo de não querer tão... Fica mais de boa. Querer cobrar tanto dos outros e tanto da gente também. Sim. Eu pelo menos estou nessa fase, sabe? De deixar pra lá algumas coisas, sabe? De Perfeito. preferir
sabe? Até de rolê. Sabe? Tem um rolê que eu sei que eu vou passar raiva, vai ser... Até mesmo porque eu trabalho com isso hoje. Então eu falo, cara, você quer parar de ir em um rolê, você começa a trabalhar com eventos. Trabalhar com show, você não vai mais em show nenhum. E aí eu tenho lugares que eu sei que eu vou passar perrengue, eu vou passar raiva, eu prefiro não ir. Não encontrar gente, algumas vezes, sabe? Ficar em casa com a família mesmo. Antes a gente fica aquela coisa, sair, ver gente, movimento, encontrar um monte de gente. Tá. Hoje também eu sou muito mais tranquilo, sou muito mais focado ali no trabalho, em mim, em me cuidar. Aí de vez em quando eu faço muita coisa em família, tipo minha turma que eu andava lá, eu já não ando, depois tive minha separação, uns 4 anos atrás, mudou muito minha vida também, nesse sentido de... Você acaba ficando um pouquinho mais seletivo onde você vai, na sua casa você fica de boa. Tá, eu tô numa dinâmica de bastante leitura, então eu botei como uma regra na minha vida. Todo dia eu tenho que ler. Legal. É uma regra. Pô, preciso fazer isso, hein? Coloca uma regra. Não, botei uma regra mais radical mesmo. Legal. É radical. Então, às vezes, tá eu e minha mulher vendo TV, já tá na hora de dormir, eu falo, calma aí, 1,5 página. Beleza. Eu li 1,5 página de um livro, não tem problema? Eu li. Né? Aí o outro dia eu tô mais tipo, beleza, eu li um capítulo inteiro, 15 páginas, show. Aí o outro dia, sabe, lê. Então ficou legal pra caramba, já tô no meu 3º livro, já tô nisso aqui mais ou menos uns 4, 5 meses. E é uma coisa bacana, uma coisa legal. Desligar o celular eu ainda tô tendo um pouco de dificuldade, sabe? De desapegar dele, né? Que o ideal é 7, 7h30, acabou. Eu tô conseguindo 8, 8h15 e tal. Durmo cedo pra caramba, durmo 9h15, 9h30 eu tô dormindo. Janto 7 horas da noite, assim, ó. Tô tentando ter uma vida melhor, sabe? E na academia? Eu faço, fazendo bastante esporte, bastante. Pô, eu tô no Gil lá. Você vai bem pacas também, tá? Não pode parar, porque é o que alimenta. Eu gosto da pancadaria, né? Sim. O Ale foi meu primeiro patrocinador. Meu primeiro apoio que eu tive, né? Na minha primeira vitória, que foi em Curitiba. Um grande slam foi... Não, você tava comigo, né? Não, amigão, se você animar de novo alguma coisa, tô junto contigo. Vambora. Eu falei tá com o meu ligado, mestre, tá ligado que eu ajudo. Que eu queria fazer uma última luta aí, né? Que eu agora vou passar pra marrom. Já deixa aqui no ar aí pra turma aí, ó. Se Justino Animal, deixa aqui. Agora eu te botei numa fria, mano. Agora eu botei o cara numa fria forte, mano. Olha lá, né? Se você animar alguma coisa, eu te ajudo, cara. Pô. Tá? Vamos pensar. Eu gosto muito de esporte, cara. Eu gosto muito de esporte. Eu ajudo bastante coisa no clube. Estou ajudando agora uma galerinha que está sendo destaque na aula de vôlei. Hoje a gente é o maior centro esportivo de toda a região, cara. Tem 38 atividades. 38. Até cultural, nós temos aula de teatro, sabe, aula de yoga. Então, o esporte é um bom caminho. Sim. É um bom caminho para rapaziada, para turminha, saca? Molecada. Em capoeira, inclusive. Nós temos uma capoeira exclusiva lá com o Davi, que quando eu fui procurar o Davi, inclusive, o Girai, o Girai tá aqui com nós. A esposa dele, tá brincando? No meu projeto social. Que legal. Olha aí. Então, o Davi, quando eu procurei o Davi, quando eu achei que eu tava procurando, eu queria uma aula de capoeira. Eu falei, eu queria alguma coisa diferente, inclusive. E aí eu fui atrás e achei o Davi. Pra te falar a verdade, eu não lembro de onde veio, se alguém me falou, mas eu queria uma coisa... E aí vi o trabalho dele, que ele faz com uma galera, uma turminha, que ele tem uma turminha de autistas, né? E ele, muito bom, e ele tem um jeito, cara, pra lidar, porque tem que ter um jeito, né? Tem. Não é, vou fazer. Tem que ter uma parada, um coração, uma cabeça, sabe, um prazer, e ele gosta. E aí eu adorei, cara, tanto é que na aula lá do clube já tem uma turminha, tem uns autistas, uma coisa que tá lá, inclusive, e show. Inclusive, Girai, amanhã não, desculpa, eu tô achando que hoje é sexta. No sábado, até se você quiser ir lá, pode ir lá, a gente vai junto. Vai ter uma troca de faixa da capoeira. Legal. E ele vai trazer, mas vão ser 70 alunos. Eu liberei também os alunos dele de fora, que tem uma boa parte que é de inclusão, de uma turminha e tal, dos menininhos de autismo. Sim, da igreja, ele vai levar tudo lá, então, no sábado agora. Coincidência, legal, você falou isso, vai ter legal. A troca de faixa. Eu vou legal. Lá também. Parabéns, irmão. Parabéns. Então é legal. Fico feliz, porque eu sei
que é de verdade. Eu sei que não é eu feito, faço... sabe, Não, pra eu ganhar tenho... Ibope, Não, eu sei que isso é no teu coração. Se eu isso aí sei. vem como uma consequência, Sim, porra, beleza, sim, isso é sim, consequência, né? sim. Mas Né? eu sei que Igual a você- gente trabalha e vem um dinheiro, mas é Sim, consequência. A gente sim, não tem a sim. noia de, não, dinheiro, não, trabalha, Sim, faz. sim. E com isso é legal você acolher, você cuidar, você oferecer, você dar, e beleza. O que vier depois, beleza, venha, mas não, sacou, né? Eu acho muito importante. E aí, produção, como é que nós estamos aí? Estamos com 30 minutos aí. É. Eu te falei quando o papo é bom, eu falei pra você. Ali. O fato da gente participar quando tá aqui é bom intimista por isso. Né? Sim, total. O Ali. Davi eu conheci, ele namorava a Lana, hoje tem a menininha, a filha. A mãe da Giovana e da Lana, a sogra dele, do Davi, sempre incentivou os projetos. Entra depois no clube, no Instagram do clube. Hoje, nós postamos hoje a chamada dele. Ele dando os mortal pra trás. Postamos hoje ele chamando pro evento. Ali, os novos desafios pro clube, pra você. Eu acho que para o clube ou para as empresas alguma coisa é seguir esse caminho que eu acho que eu estou seguindo de estar investindo, de estar acreditando. É muito, hein? Não, sim. Não, porque não parem. Não parem. A gestão, assim, nós vamos entrar numa pitadinha, mas nada a ver com política, tá, por favor. Mas eu acho a gestão privada, como ela é bem feita, como ela é cuidadosa, como ela é humanista. Humanista é uma coisa muito legal. Como ela tem esse lado humano, ela vai ter o lado do ganho? Não, sim, isso faz parte. Sim. Até a pública também tem todos. Até um partido político, não, que também vai querer encher. Então, isso é padrão. Mas eu acho que a privada, como ela tem esse feeling, esse compromisso, esse comprometimento, esse amor, esse carinho, esse querer, esse realmente, vamos resolver, vamos fazer, vamos acolher, vamos atender, vamos ser humanizado, eu acho que a privada é imbatível. É imbatível. A pública pode fazer, rodopiar. Não vai dar certo. Se a gente for pensar nos grandes clubes. Não vai, cara. Que a gestão ela não era uma gestão privada mesmo. Não era como o meu clube ele é um pouco uma exceção da grande maioria, porque a grande maioria é patrimonial, né? Então é como se fosse. Mas não é um. Vamos supor, o clube, o Magic Garden é seu, é da sua família. Sim, é uma gestão familiar. É um clube que ele é um direito de uso, então ele é uma gestão nossa. Então, né? Os outros clubes que não eram dessa forma, que nós tivemos grandes clubes, sim, todos quebraram. Todos quebraram, todos foram... Então, entra essa coisa de gestão, de responsabilidade. Lá a gente sabe... eu invisto muito, Justinho. Sim. Visto muito. Vou te falar que entra. Não, já vai, vamos fazer aqui, vamos fazer aquilo. Porque também, loucura, vamos falar sério. Isso aí é o legado que você está deixando para os seus também. E para a cidade. Sim, eu estou pensando. Os outros que administravam esses outros clubes estavam nem aí. Queriam fazer uma gestão que, vamos falar, que até entra na política, de fazer aquela política de investir de qualquer jeito para aparecer. E deixava lá para depois pro outro que entrava depois. Tem bastante clube também, sério. Assim, o Regatas, a gente é super amigo deles ali do Galo, que é o presidente. Pô, gente finíssima ali, sabe? Ele tem uma característica também, ele é bem humanista, ele tem uma característica também de fazer a coisa acontecer, um cara correto. Eu acho legal ser um cara correto, cara. A gente tem no Brasil um pouquinho. Eu sempre falo isso, às vezes eu falo uma coisa, mas a gente tem uma coisa que às vezes a gente. Parece que o malandro que deu o golpe, ele é mais... sabe? Pô, o cara deu o golpe ali, conseguiu, driblou, ele deu um balão, pegou o negócio e falou... Nossa! Mas ele ganhou, mas ele conseguiu. O cara foi... Sabe? O cara foi foda. Porra, irmão, o cara foi demais. Isso. Aí você tem um outro do outro lado, tal, pá, tudo certo, tal. É isso. Os valores estão muito invertidos. É muito maluco isso, cara. E no Brasil a gente tem muito isso. Sabe? Até de... Vou falar um negócio, nem sei, mas é que vem na cabeça. Até de policial, às vezes. Pô, tem cara muito bom, cara. Tem cara muito bom, tem cara muito correto, muito honesto. O cara não ganha nada ali. Tem 2 balinhas ali do 38 no negócio. Morre ali um cara, não sei o quê. Ninguém tá nem aí pro cara. Pai de família, tal, foi morto no negócio, tal, o outro que, não sei, umas coisas invertidas.
É lógico que a gente sabe que tem uma galera errada, como tem em todo lugar, né? Sim. Tem o que é bom, tem Sim. o que é ruim. Sim. Mas às vezes eu acho que são muito invertidos algumas coisas, assim, ó. Eu acho, isso aí incomoda. Eu não acho legal isso. Você vai em outros países, até na Europa. Porra, não é assim não, cara. Eu converso muito assim, com a galera, principalmente da periferia, e eu costumo falar assim para alguns gestores, para alguns políticos, até nessa parte de punição, nessa parte de cobrança, eu falo, mas o que vocês levam para a periferia? Qual que aquele menino ali tem para que vocês, se vocês querem punir, vão punir, mas o que tem social, esportivo? Eu falei, coloca isso lá. Sim. E aí, quando o cara não quer, aí vão pra cima mesmo. Aí arrebenta. Fala, vocês não colocam, vocês sucateiam, entendeu? E a gente vai entrar numa outra seara aí, mas assim... Não, mas eu te entendo. Sabe? Sim, tá certo. Então, eu acho que como você dá a oportunidade... Tanto é que lá no clube a gente tem uma turma... Tem vou falar com carinho e respeito, Sim, tá? sim. Mas eu estou usando o termo, Sim, tá? sim. Mas, por favor. Não, tem uma molecadinha também que eu sei que a gente sabe, eu conheço, tô ligado, que era mais do tráfico e tal. E hoje está lá fazendo esporte, cara. Está lá rolando e tá rodando. Tinha um instrumento eu sei bastante, eu sei ali. de bastante casos assim, sabe? Sim. E é lógico que do portão para fora, irmão, eu não tenho nada a ver com a vida de todo mundo. É lógico que eu desejo bem para todo mundo, né? Todo mundo se estabiliza, enfim. Mas isso acontece bastante. Eu sei de uma turma que vai, que tá lá, mas tá lá. Então eu vejo, de vez em quando, eu vejo lá treinando alguma coisa e falo, porra, legal. Isso é legal. É porque, tá porque a gente está num ponto ali da Zona Norte, a Zona Norte é... Sim, tá na periferia. Ligado, a gente está ali, o bairro melhorou, Pacaembu, as casas ali em volta também, melhorou bastante, mas ainda tem uns cantos ali que é denso. Porque se você for pensar, você imagina só, o menino que ele está na formação dele, vamos colocar ali 10, 11, 12 anos, 13 anos, a gente já na periferia, o giro é muito grande, você já perdeu. Sim. Até antes. Você imagina que o Magic Garden ali, sem querer rasgar cedo nem nada, mas vamos falando do instrumento esportivo, que um garoto que treina no Magic, que tá voltando, chamou um amigo, que tá ali, que tá no ócio ali, que chamou, tô jogando futebol, e eles veem um jogador na TV, veem um Neymar, veem não sei quem, porque o cara vai ali um dia, o menino vê e tem uma habilidade ou não tem, ali ele já sai daquele ciclo vicioso da quebrada que eu falo. Sim. Que muitas vezes o pai já está preso. Sim, perfeito. Eu falo isso bastante ali do ponto que a gente está ali, que a gente pega essa parte de uma periferia. E não estou desvalorizando, não, tá? Por favor, não me leve a mal, não. Com relação ao valor do clube. A gente quase não sobe os valores do clube. Hoje, se você for ver, se você for pagar uma academia, você está quase pagando o valor que é a mensalidade do clube. Então, ele é bem acessível e ele é para a família toda. Porque a ideia é essa. Sim. A ideia é ter a família e ser acessível. E dar uma melhor estrutura possível, né? Até voltado para acessibilidade, para também atacar no bom sentido, estou usando a palavra. E também esse módulo. Sim. E também está esse módulo bem legal de conscientização das pessoas. Tanto é que as pessoas hoje respeitam o clube bastante. Sim, eu acho que o grande diferencial é a família, sabe? De você poder ir num local que você vai encontrar crianças, idosos, pai, mãe no local. Perfeito. Porque família, tem um monte de lugar que a galera pode ir para curtir. A galera aluga uma área, vai lá e arrebenta mesmo e acabou. E se o clube também fosse um lugar onde a família se sentisse constrangida, não iria para frente. A família não é a base, né? É uma base, né, cara? É a base, porque assim, eu vou com a minha família lá, um lugar que você sabe disso, eu sempre falo com você, minha família quer ir, a galera quer ir, vou com a minha família, vou com a minha mãe, vou com a minha irmã, com meus sobrinhos lá, assim, a galera curte porque sabe que ali a gente vai para ficar tranquilo, não vai ter desrespeito, não vai ter, sabe, molecada... E lá no clube também uma coisa que acontece, que eu noto, mas porque eu ando bastante... tem uma certa mix de pessoas ali, né? E esse mix, eles estão se integrando. Convivendo democraticamente. Tem, às vezes,
um pode ter, às vezes, uma parte social, que um mais, outro menos, ou, sabe? Eu percebo que tudo tá se encontrando. Isso é legal. Tá se encontrando. Isso é uma coisa legal. Sabe aqueles botecos que a gente vai, vamos ver um boteco que a gente ia, o Plínio, bom, o Plínio é muito, sei lá quem é do Plínio, da época do Plínio. O Plínio lá no perto do comercial. Então lá o bar do Plínio era cara, que dava de tudo. E tudo funcionava, e tudo ia bem. Então você vê uma puta carro importado ali no coisa, do lado do Fusca ali, vem, tal, mas beleza. Tudo certo, tá ali, tá todo mundo junto. É legal, eu acho legal como eu vou nos lugares, eu curto isso aí também. Isso é legal. Quando você vê que fala, caramba, até como tinha a cachaçaria lá da Portugal, a primeira. Era muito massa, porque dava essa mistura, dava um empresário lá não sei o quê, com outro cara que era mais... A gente sabe. Eu tive uma mistura total, isso, cara. E tudo. Isso vai do gestor, né? Isso vai do dono, né? Eu acho que do dono, isso vai sim. do dono, da postura. Sim, o do dono, com certeza. Ele tem a postura de saber quem que ele quer ou não. Não, ele quer todo mundo bem, feliz, ele quer atender. Mas de ele colocar quer umas regras de boa convivência. Acho que isso é legal. E as pessoas, acho que elas vão, vai acabar, vai colhendo. É igual esse pote aqui, tudo colorido e tá todo mundo se integrando e todo mundo junto aqui. Eu posso chacoalhar eles vão continuar aqui juntos. Legal. Sabe, mas estão tudo cores diferentes, mas estão ali. Então, assim, a gente teve da minha família, a gente teve uma experiência dessa, que é o padrinho do meu irmão mais novo, que tinha um bar, que era lá no Simeone, que era o Menino da Tábua, que era do Torresmo. Então, e a gente de Ribeirão inteiro para ir. Perfeito. Perfeito. Lembra ele de 2023, a gente agradecer ele publicamente. Veio o ônibus da região, primeiro geração inclusão. Isso mesmo, aquele evento foi top. Foi do caramba. Foi legal. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi bem legal. Aliás, precisa repetir uma dose ali disso aí, como rolar de novo, foi bem legal. Foi muito top mesmo. Então, esse é outro tipo de coisa também. Outro tipo que tá lá, meu sócio tá andando, tá não sei o que, tá indo, tá inclusão, tá chegando. Tá andando, vai uma turminha, vai pra... E tudo de boa, tudo tranquilo. Não fica ninguém cochichando, ninguém olhando, ninguém apontando, ninguém rotulando, ninguém criticando, ninguém reclamando. A gente participou do evento que teve também, que foi dos meninos da Nahime, que foi a feijoada. Foi no sábado, o clube tava rolando e tava rolando a feijoada ali né? E tudo rodando. E tudo rodando. É muito legal isso aí. Irmão, legal. Chegando ao final aí. Legal, show. Foi legal, né? Pô, legal pacas, primeiro, batemos um papo, legal. Eu acho que teria que ser mesmo, não foi diferente. Não, legal. Não, fiquei feliz na hora que você me falou. Falei, lógico, né, cara? Vou ter um sim ali, né? Claro, né? Quero te agradecer. Valeu. Saúde para sempre. Para nós. E vamos em frente aí. Legal, agradeço também ter participado. Obrigado pelo convite aí. Desejo aí boas energias para você, para vocês, para todo mundo aí. Valeu, obrigado. E vamos em frente. É isso aí. Galera, valeu. Esse aí foi o Papo de Cadeira RP com o meu amigo Alexandre Balbo. E até a próxima. Saúde para sempre.